Fala, meus alunos do terceirão, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, vocês têm que continuar nessa pegada de disciplina, nessa pegada de foco numa coisa maior que vocês têm, que é o vestibular. Galerinha, não importa se o Enem vai ser adiado, se não vai ser adiado, você não tem que se preocupar com isso não. Você tem que continuar estudando, continuar seguindo as orientações de nós professores, continuar seguindo as orientações da coordenação. Estamos todos ligadão nas notícias, todos ligadão para o melhor para vocês. Então vocês nesse momento têm que manter o foco nos estudos. Manter. É difícil? É difícil. Quem disse que ia ser fácil? Né? Quem disse que ia ser fácil? Mas esse momento agora é o momento de vocês do terceiro ano continuar estudando, mantendo a sua saúde mental, mantendo o seu autocontrole, mas não pode parar. Não pode parar. Siga seu ritmo, vá no seu ritmo. Não existe um ritmo melhor que o outro, mas você só não pode ficar parado. Você não pode dar o luxo de passar um dia todo sem estudar nada. Tem que continuar assistindo a nossas videoaulas, tem que continuar seguindo as nossas orientações, manter uma disciplina nos estudos. Então vamos lá, galerinha, resolver aqui questões sobre economia colonial. Então vamos ver questões sobre economia colonial para vocês matarem a pau qualquer questão no Enem que caia. Aluno, esse assunto aqui, economia colonial, sempre tem uma questão no Enem. Porque esse capítulo aqui do Bernoulli, ele junta tudo, economia com sociedade colonial. Então, sempre esse assunto aqui despenca no Enem. Não cai não, despenca no Enem. Então, vamos lá aqui, descer a madeira na resolução de questões. Lembre que Papita aqui sempre resolve questões e faz análise. Resolve questões e dá uma pincelada no assunto. Resolve questões e faz uma revisão. Resolve questões, diz o que cai e o que não cai. Vamos lá, galerinha. Agora, vamos lá com toda a força. Ó. Papito, que força. Vamos lá, vem pra cá. É o seguinte, galerinha. Eu escolhi aqui a questão 4 de aprendizagem da página 93. E tem bem assim, ó. Em 1570, a província de Santa Cruz contava com 60 engenhos. Destes, 41 situavam-se nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. 15 anos depois, o número de engenhos nestas duas regiões mais do que triplicou, atingindo a marca dos 131. No final do século, em 1590, a colônia contava com 150 engenhos espalhados pelas capitanias de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente. As duas primeiras capitanias, entretanto, continuavam a concentrar o maior número de unidades. As duas primeiras capitanias, Pernambuco e Bahia. Em 1584, cerca de 40 navios eram utilizados para transportar o açúcar de Recife para Lisboa. No início do século XVII, em 1614, mais de 130 navios, praticamente aí o triplo, eram utilizados no transporte do açúcar de Pernambuco para a metrópole. Então, pessoal, o que é que o texto trouxe para nós? O texto trouxe para nós dados, elementos que provam a economia açucareira crescia de forma extraordinária no Brasil. Então ele trouxe elementos, disse onde a cana-de-açúcar era plantado, disse como era feito o transporte, e aí eu venho aqui relembrar algumas coisinhas para vocês. Quando a gente fala sobre a economia açucareira, nós temos que lembrar, pessoal, que os holandeses estavam intimamente entrelaçados com a nossa economia. Intimamente. Então, lembrem-se, Portugal plantava o açúcar, os holandeses transportavam esse açúcar para a Europa, os holandeses refinavam esse açúcar e comercializavam. Então, os holandeses tinham uma participação imensa. Lembrem também, pessoal, que a economia açucareira vai seguir o sistema de plantation, que é o famoso quê? É o famoso quê? É o famoso mel. Então, ó, M de monocultura, E de mão de obra escrava, o outro é de exportação e o L de latifúndio. Então, aqui, pessoal, já dá para a gente trazer alguns elementos. Infere-se do texto que, vamos lá, letra A. A produção açucareira distribuiu-se de forma equilibrada por toda a colônia. Olha, pessoal, não foi de forma equilibrada, porque somente as capitanias de Pernambuco e Bahia é que vão ter nessa época um grande destaque. As outras capitanias têm algumas propriedades açucareiras, mas o grande destaque vai ser Pernambuco e Bahia. E outras regiões sequer têm economia açucareira.
Então tá falso. Distribui-se de forma equilibrada, essa palavra aqui tornou falso. É falso. B. Os lucros propiciados pelo açúcar inibiram o desenvolvimento da pecuária em larga escala. Isso aqui tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver nem com o texto e também não está correto. Tem nada a ver. Letra B, horrível. Falso, falso, falso. A prosperidade das regiões dependia da capacidade administrativa dos donatários. Não, pessoal. Não era somente a capitania, a região só ia prosperar se o capitão donatário fosse ótimo, perfeito. Não. Eram vários elementos, vários fatores. E vocês sabem muito bem que esses fatores não era somente 1, 2 ou 3. Eram 5, 6 fatores. A cana forneceu a base material para o estabelecimento dos portugueses nos trópicos. Pessoal, a letra E. O crescimento da produção foi lento e constante ao longo do século XVI e XVII. O crescimento da produção foi rápido, beleza? E a letra correta, então, é a letra D. Alunos, Portugal nessa época precisava encontrar um produto econômico para estar plantando no Brasil, para que desse a eles, portugueses, motivos deles estarem se instalando aqui. E a cana-de-açúcar vai ser um desses motivos, por 4 motivos. Primeiro, que o açúcar era bastante lucrativo lá na Europa. Inclusive, os reis europeus davam como dote para suas filhas açúcar. Davam dotes para sua filha. Além disso, pessoal, o Brasil possuía um clima perfeito para a produção de cana-de-açúcar, que é o clima tropical. E além disso, nós tínhamos naquela época um solo perfeito, o solo de Massapê. Então isso tudo reuniu condições para Portugal plantar o açúcar no Brasil. E esse açúcar deu lucros a Portugal, mesmo ele só produzindo 20%, mas deu lucros e fez com que ele se fixasse aqui no Brasil. Então a resposta é a letra D, galerinha. Marca aí, D. Outra questão que eu escolhi para vocês. A questão 2 do Propostos, página 93. Então tem bem assim, ó. Atente para o que disse o jesuíta André João Antonio sobre a escravidão no Brasil. Uma questão sobre escravidão, sobre o negro, questão social. No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários 3 P, a saber, um pé de pau para apanhar e com isso trabalhar e com isso não ser indisciplinado, o outro pé de pão e o outro pé de pano. E posto que comecem mal, principiando pelo castigo que é o pau, para trabalhar ainda mais. Contudo, prover a Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir, como muitas vezes é o castigo dado por qualquer causa pouco provada, ou levantada, e com instrumentos de muito rigor, de que se não usa com os brutos animais, fazendo algum senhor mais caso de um cavalo de meia dúzia de escravos. Ou seja, mostrando o sofrimento do escravo, mostrando o quanto esses escravos eram castigados, eram açoitados, mais do que animais, mais do que cavalo ele compara. Com base no trecho acima e no que se sabe sobre o sistema escravista ocorrido no Brasil, é correto dizer que, letra A, a visão do jesuíta João Antonio apresenta a perspectiva da colonização portuguesa em que a escravidão aparece de uma forma humanizada. Tá de brincadeira, letra A, pessoal. Escravidão de forma humanizada, o texto de João Antonio escancarou como o negro no Brasil era tratado. Ele só tinha direito a 3 P, P de pano, P de pau, P de pão para poder se alimentar. Então, humanizar tá de brincadeira. O negro no Brasil, o negro escravo no Brasil foi tratado como um objeto. Letra B. Não há, no texto de Antonio, qualquer crítica ao sistema escravista. Tá de brincadeira, letra B. É pra gente rir da B. É pra gente tirar onda da B. É pra quebrar, nesse caso, a banca do Enem, né? C. O sistema escravista centrado no trabalho compulsório, OI, no tráfico de africanos para a colônia, OI, e uma rígida estrutura de controle e punição foi a base da economia colonial e criou uma sociedade desigual. Letra E. D. Apesar de apresentar opressão e violência, ok, o sistema escravista foi positivo para os africanos. Positivo. Os africanos tiveram 11 milhões de negros retirados de forma compulsória das suas terras. Esses negros eram tirados à força, deixando seus filhos, sua mulher para trás. Isso aqui está de brincadeira, positivo, pessoal. Os negros tiveram sua cultura usurpada, os negros tiveram a sua religião usurpada, tiveram suas tradições usurpadas. Isso aqui está de brincadeira, letra D.
Então a letra correta é a letra C, pessoal, perfeito. O sistema escravista, centrado no trabalho compulsório, lembre que é a mesma coisa do trabalho escravo. No tráfico de africanos para a colônia e uma rígida estrutura de controle e punição, né? Como mostrou João Antonio no texto. Foi a base da economia e foi, pessoal. João Antonio também tem uma frase muito famosa. O negro no Brasil foi as mãos e os pés do Senhor. Ou seja, foi esse negro que sustentou, foi esse negro que tornou o Brasil o que ele é hoje. Um país gigantesco, grandioso, com uma produção econômica gigantesca, principalmente na agricultura. Letra C, a perfeita. Vamos lá, galerinha. Então, letra C, marca aí. A questão 4 do Propostos, página 93. Tem bem assim, ó. É um texto de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, um clássico. Sempre Camila fala nas aulas de sociologia sobre Gilberto Freire. E tem bem assim, ó. Disse que geralmente que a negra corrompeu a vida sexual da sociedade brasileira. É absurdo responsabilizar-se o negro pelo que não foi obra sua, mas do sistema social e econômico em que funcionário passiva e mecanicamente. Perfeito. A gente não pode culpar o negro. O negro ele foi uma consequência, pessoal, do sistema social brasileiro, do sistema escravista. O negro foi, pessoal, consequência do sistema econômico baseado na escravidão. O negro, pessoal, ele vai, nesse caso aí, ó, ser uma peça nessa engrenagem do mercantilismo. E também assim, ó, não há escravidão sem depravação sexual. É da essência mesma do regime. Não era o negro o libertino, mas o escravo a serviço do interesse econômico e da ociosidade voluptuosa dos senhores. Ou seja, o senhor não fazia nada. E ele justamente não fazia nada, justamente porque tinha gente para fazer. E quem eram essas pessoas? O negro escravo no Brasil. Então não era a raça inferior a fonte de corrupção, mas o abuso de uma raça por outra. O abuso da raça branca sobre a raça negra. E aí vem, ó, considerando o texto, é correto afirmar que a degradação moral da sociedade açucareira no Nordeste brasileiro tinha como eixo. Então, ó, letra A estrutura frágil da igreja colonial e seu reduzido trabalho na disseminação dos valores cristãos. A letra A não tem nada a ver com o texto está falando sobre escravidão, o texto nenhuma vez mencionou a igreja, não vou nem comentar nada da letra A, totalmente errado. As relações de poder entre a metrópole e a colônia, desfavoráveis a essa última quanto aos preços dos seus produtos. Não está falando sobre questão política, está falando sobre a questão do negro no Brasil e escravidão. A complexa formação étnica da sociedade açucareira. Oi. Misturando raças em detrimento dos costumes portugueses. Não, pessoal, não foi isso que o texto falou. Não foi isso que o texto falou. E também não vai existir isso. A natural corrupção do ser humano. O texto falou sobre o nome corrupção, né? Que jamais encontra limite, seja na igreja ou polícia. Não, pessoal. Tá de brincadeira aqui. O texto fala sobre as relações sociais de produção do engenho açucareiro. Perfeito. Falando sobre o negro trabalhando, o negro sendo explorado pelo sistema social e econômico brasileiro. Base da ordem social colonial. Perfeito. A sociedade brasileira, uma das características, você viu na aula passada, era uma sociedade escravista. A base, o que sustentava. Eu já falei a frase de João Antonio. O negro no Brasil são as mãos e os pés do seu senhor. Então, galerinha, a letra correta aí é a letra E. Marque aí. Vamos lá. Questão 1 do Enem aqui, página 94. Texto 1. E pois que em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio. Admoesto da parte da cruz de Cristo, Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra um nome com tanta solenidade, lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Texto 1, do Enem. Texto 2. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, quem são os povoadores? Os índios. E mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas... não, desculpe pessoal, índios não, são os colonizadores. E deste modo se hão os povoadores, colonizadores portugueses, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos sejam, tudo pretendem levar a Portugal, que era levar as riquezas para Portugal. Os colonos portugueses estavam aqui para explorar o Brasil e levar as nossas riquezas. E levaram.
E se as fazendas e bens que possui souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, as quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. E aí vem, pessoal. E aí vem. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa da América estavam relacionadas. Então, pessoal, se você perceber, qual é a crítica que nós temos aqui? Esse texto 2 está mais claro, essa crítica. Está mostrando os colonizadores portugueses que estavam aqui, eram donos de terras, eram muito ricos e queriam levar as riquezas para Portugal. Pretendem levar Portugal. Pretendem levar Portugal. Querem tudo levar para lá. Tá vendo? Então, estavam relacionadas à utilização do trabalho escravo? Não, porque não falou o texto do trabalho escravo. Você não viu falar o texto do trabalho escravo. Implantação de polos urbanos, tá de brincadeira a letra B, pessoal. É falso. A letra B. Devastação de áreas naturais. Ocupação... Não, tá de brincadeira, o texto não falou sobre isso. Mas pode ser um distrator. Ocupação de terras indígenas. Também não, o texto em nenhum momento tocou o nome índio. E olha, pessoal, a letra E. A expropriação, a exploração das riquezas naturais do Brasil. Então, o Brasil, hoje em dia, ele só é um país atrasado, terceiro mundo, justamente por causa disso. Porque Portugal pegou nossas riquezas e levou para o seu país. Durante 4 séculos, isso ocorreu no Brasil. Então, a letra perfeita, pessoal, é a letra E. É a letra E. Questão do Enem, aqui, então, a letra E. Vamos para a questão 3 aqui do Enem. É a sua página 95, pessoal. Aí tem bem assim, olha. Áreas em estabelecimento de atividades econômicas sempre se colocaram como grande chamariz. Foi assim no litoral nordestino, no início da colonização, com o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o fumo, as produções de alimentos e o comércio. O enriquecimento rápido exacerbou o espírito de aventura do homem moderno. É um texto, pessoal, que esclarece algumas atividades econômicas que o Brasil teve. O pau-brasil. O pau-brasil ele não é considerado um sistema econômico que o Brasil teve. É tanto que o pau-brasil, eu expliquei para vocês ainda em sala de aula que o pau-brasil tem uma exploração de forma assistemática, beleza? Então a gente não considera o pau-brasil uma exploração sistemática, foi assistemática. A cana-de-açúcar, que foi sistemática, foi nossa base econômica durante 2 séculos. 2 séculos. O fumo, as produções de alimento e o comércio. O fumo era a nossa economia secundária. Lembrem-se, galerinha, que o fumo servia para a troca de escravos lá na África. Produções de alimento, aqui como a gente pode colocar, por exemplo, a mandioca. A mandioca era produzido porque servia como base alimentícia para o negro escravo no Brasil. E o comércio, um pequeno comércio interno que o Brasil vai possuir. O processo descrito no texto trouxe como efeito, trouxe como consequência. Vamos lá. Letra A. A acumulação de capitais na colônia. Nada de brincadeira, pessoal. A acumulação de capitais na colônia. A colônia foi extremamente, totalmente explorada. Tá de brincadeira aí a letra A. B. Surgimento de grandes cidades coloniais. Grandes cidades coloniais. Nessa época, pessoal, século XVI e XVII, a população ela morava no campo. Não vai existir essas grandes cidades coloniais. Nós só podemos falar de cidades na época da mineração, que é quando começa a surgir os primeiros núcleos urbanos. Agora, século XVI e XVII, cana-de-açúcar, sequer a gente toca. Concentração da população na região litorânea, pela facilidade de escoamento da produção. Letra C. Letra D. Favorecimento dos naturais da colônia na concessão de títulos de nobreza e fidalguia pela monarquia. Professor, o que é isso? Fidalguia, de fidalgo, filho de algo, filho de gente importante, nobre. Pessoal, não vai falar sobre isso. Olha, o texto não falou sobre isso. Questão de entregar títulos de nobreza a nobres portugueses. Não falou sobre isso. E letra E. Construção de relações de trabalho menos desiguais. Então, é construção de relações de trabalho menos desiguais. Tá de brincadeira, pessoal. O Brasil, relações de trabalho menos desiguais, onde o negro sofria bastante. Então, a letra perfeita é a letra C. Concentração da população na região litorânea. Pessoal, a população brasileira ela vai se concentrar no litoral. E isso existe um motivo. Qual é o motivo? Lembre-se que Portugal estava interessado em explorar os produtos brasileiros e levar para a Europa. Por exemplo, seria burrice
os colonos portugueses plantarem cana-de-açúcar no interior do Brasil, lá nos sertões. Porque eles teriam que plantar cana-de-açúcar para trazer do litoral e do litoral ir para a Europa. Então isso demorava muito. Então, eles já plantavam açúcar aqui, ó, no litoral, para daqui levar para a Europa, para ser mais rápido, para não perder tempo nesse transporte. Então, esses produtos daqui, pessoal, estavam tudo no litoral, ó. Cana-de-açúcar estava no litoral. O pau-brasil, lembre que estava no litoral, era a nossa Mata Atlântica. O fumo era produzido onde é em Itabaiana, Lagarto. Lagarto é 30 minutos aqui de Aracaju, então não é distante. Então, pessoal, a letra correta, questão do Enem, é a letra C. E aí, galerinha, agora é com vocês. Vocês agora vão pegar e vão resolver questões para treinar ainda mais. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. Eu vou preparar a apostila para vocês resolverem. Essas apostilas, galerinha, vão estar com gabarito. Vou preparar umas 4 ou 5 apostilas, ou seja, umas 40, 50 questões só de Brasil Colônia. Aí nós vamos ter tanta parte do período pré-colonial, vai ter tanta parte de administração colonial e vai ter tanta parte de economia colonial. Então eu vou preparar essas apostilas e até domingo eu estarei enviando essas apostilas lá na plataforma de vocês. Eu estarei subindo com essas apostilas. Então, galerinha, um beijão de papito, bons estudos, hi-fi!